Olá, o TCE na TV está no ar. Veja os destaques desta edição. Tecnologia a serviço das auditorias. Corte de Contas Sergipana inicia estudos para automatizar fiscalizações de portais da transparência. Missão cumprida nas capacitações. Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento divulga o balanço das ações pedagógicas executadas em 2022 para levar conhecimento a servidores, gestores e jurisdicionados. Fiscais das contas públicas. Conselheiros do TCE concluem o mês de novembro com quase 400 processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, servidores do TCE aderem mais uma vez ao chamado de solidariedade e participam em massa de mais uma edição da tradicional campanha do Papai Noel dos Correios. Esses são os destaques de hoje, então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. As fiscalizações dos portais da transparência vão ganhar reforço da tecnologia para que os trabalhos sejam realizados de forma ainda mais célere pelo Tribunal de Contas de Sergipe. Já está em fase de estudos as tratativas para o desenvolvimento de uma ferramenta virtual que vai automatizar o processo de acompanhamento dos portais da transparência, fortalecendo assim o controle social das contas públicas. Confira. As tratativas para automatizar o processo de fiscalização dos portais da transparência de todos os jurisdicionados do Tribunal de Contas de Sergipe tiveram início na última terça-feira. Representantes da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, e da Diretoria de Modernização e Tecnologia se reuniram para discutir a viabilidade do projeto idealizado pela DECELS, que é responsável pelas fiscalizações. A Diretoria de Modernização e Tecnologia será responsável por criar um robô que fará a fiscalização dos portais. A ideia é que a gente siga um exemplo de alguns outros TCs, principalmente a gente já tem aqui o da Paraíba, que tem um robô chamado Turmalina, que já recebeu alguns prêmios, e também um do Pará, em que a gente consiga automatizar essa avaliação dos portais de transparência dos jurisdicionados. Isso para facilitar na auditoria e acompanhamento desses portais. Certo? Então esse foi o nosso primeiro encontro. A gente está aí em conversação, em conversas com o pessoal do TC da Paraíba. Estamos tentando entrar em contato com o TC do Pará para a gente pegar as experiências. Mas a gente já tem uma linha de ação que a gente vai começar já a montar esse robô. E a expectativa é que a gente consiga já executar ele no primeiro semestre do ano que vem. A gente começar já a ter alguns resultados e demonstrar lá para o pessoal da auditoria para facilitar esse trabalho aí da parte de auditoria dentro do portal de transparência. Anualmente, o Tribunal de Contas fiscaliza os portais da transparência. Além de visar o cumprimento da lei que garante ao cidadão o acesso às informações, as fiscalizações visam estimular o controle social. Atualmente, o trabalho é feito em um ciclo mensal de fiscalizações e revisões periódicas. O coordenador de Modernização e Tecnologia do TCE explica que a automatização do processo permitirá a realização de pelo menos 2 fiscalizações mensais de cada portal. Se a gente seguir o exemplo da Paraíba, eles conseguem fazer, inclusive, 2 a 3 auditorias no mês em um único jurisdicionado. Como isso está automatizado, não vai precisar mais de alguma intervenção humana. Então o robô isso vai da gente, da configuração, da execução da gente, do nosso poder de processamento. Mas a ideia é que a gente tenha aí umas 2 auditorias por mês em cada jurisdicionado, no mínimo. E o ano de 2022 foi considerado bastante produtivo para a Escola de Contas do TCE, Conselheiro José Amado Nascimento. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a Ecojan promoveu inúmeras capacitações para levar conhecimento a servidores, gestores e jurisdicionados sergipanos. Durante o ano de 2022, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento ofertou quase 1.400 certificações. Foram 290 certificações em cursos presenciais sobre diversos temas e aspectos ligados ao controle externo, 493 certificações ofertadas em 11 edições do projeto TCE Cidadão e 554 em 3 webinários. Além disso, 8 ações pedagógicas presenciais, entre treinamentos, seminário, cursos e workshop, também marcaram as atividades da Ecojan em 2022. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente começou o trabalho remoto e depois viemos presencial, mas foi bastante produtivo. A gente conseguiu alcançar os 3 públicos alvo da Ecojan, que são servidores e membros, o público interno, os jurisdicionados, cidadão. A gente conseguiu trabalhar tanto de forma remota
quanto presencial com esses 3 públicos. Então, tivemos vários treinamentos, várias ações, foi bastante produtivo. Os cursos ofertados de maneira presencial ou online treinaram gestores públicos, membros da sociedade civil e contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional de servidores da Corte. Uma das capacitações focadas no desenvolvimento pessoal dos servidores foi o treinamento Comunicação Consciente Não Violenta no ambiente corporativo institucional. Na época, os servidores destacaram a iniciativa e reconheceram que elevar a qualidade do contato entre os colegas poderia melhorar também o contato com os jurisdicionados. A gente percebe que os servidores eles gostam muito desse tipo de curso, treinamento que desenvolve tanto habilidades pessoais, mas que refletem também na vida profissional deles. E a gente está fazendo um questionário de levantamento de necessidades e a gente percebe com isso também que eles gostam muito desse tipo de treinamento e pretendemos continuar no ano que vem fazendo cursos que desenvolvam outros tipos de habilidades. Os números de 2022 revelam o empenho da Escola de Contas em cumprir a missão de capacitar e contribuir para melhorar o serviço público. No próximo ano, o trabalho continuará com o segmento de alguns treinamentos e a retomada presencial de alguns projetos que foram suspensos por causa da pandemia. A gente tem um ciclo, por exemplo, de licitação que a gente iniciou esse ano e vai terminar ainda no próximo ano, mas também voltar com algumas atividades que só são possíveis no formato presencial que a gente ainda não tinha realizado esse ano, como, por exemplo, o TCE Vai à Escola, o TCE Cidadão continuou no formato virtual, tendo em vista que as sessões ainda continuam, né, no formato online, mas a gente vai voltar no formato presencial. Então, retornar algumas atividades que apenas são possíveis no presencial, que a gente ainda não fez esse ano, e continuar com as ações, treinamentos que já vinham sendo iniciados esse ano. E os conselheiros do TCE julgaram quase 400 processos no mês de novembro durante as sessões das câmaras e do Pleno. E a gente divulga agora o balanço dos trabalhos da última semana. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, foram julgados 40 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Suzana Azevedo e Luiz Alberto Menezes e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, auditoria, aposentadorias e pensões. Na segunda Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 59 processos. Participaram da sessão os conselheiros Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e o procurador Sérgio Monte Alegre, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, relatório de auditoria, relatório de inspeção, relatório de acompanhamento, recurso de reconsideração, autos de infração, ato de admissão, aposentadorias, pensões e transferências para a reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do vice-presidente do TCE, conselheiro Ulisses Andrade, o colegiado julgou 19 processos e um protocolo, entre contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, além de consulta, recurso de reconsideração, denúncias e representação. Para mais detalhes dos julgamentos, acesse o site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E quando o assunto é solidariedade, os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe não medem esforços para ajudar a quem precisa. E neste mês de dezembro, as atenções se voltaram para as crianças com menos condições financeiras no estado. Afinal, elas sonham em ganhar um presente na noite de Natal. E como já é tradição, o TCE apoia o tradicional projeto Papai Noel dos Correios. Até a última quarta-feira, cerca de 300 servidores já tinham adotado uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios. A iniciativa foi criada para realizar sonhos de crianças em todo o país por meio do apadrinhamento de cartinhas enviadas ao Papai Noel. Anualmente, o TCE de Sergipe se soma à campanha e ajuda a fazer o Natal de centenas de crianças mais feliz. Os servidores ainda podem adotar uma carta. Basta solicitar no hall do TCE. Os presentes devem ser entregues no posto de coleta até o próximo dia 12. A quantidade de cartas adotadas já superou o total do ano passado. E o TCE na TV de hoje termina por aqui. Eu aproveito para agradecer a sua companhia durante o mês de novembro. Na próxima semana, a apresentadora Maria Franco está de volta, depois do período de férias. A gente se vê.